E aí, pessoal, já sentiram aquele frio na espinha ao olhar para um lugar vazio? Sabe quando o santo não bate? Hoje, vamos mergulhar em 5 lugares abandonados que desafiam a lógica e deixam até os mais céticos de cabelo em pé. Mas fica o aviso: as histórias que vocês vão ouvir podem causar calafrios e tirar o sono. Começamos nossa expedição no outro lado do mundo, no Japão, em Ashima, a ilha que já foi um formigueiro humano, com milhares de trabalhadores. E hoje se parece com um cenário de filme de terror. Esta ilha, que já foi um símbolo de progresso e prosperidade, agora é um lembrete sombrio do que acontece quando a indústria abandona um lugar. Conhecida como Gunkanjima, a ilha navio de guerra, Hashima já foi sinônimo de fartura, uma fortaleza no meio do mar que abrigava os mineiros de carvão que abasteciam a indústria japonesa. A ilha era um microcosmo da sociedade, com escolas, hospitais e até cinemas, tudo construído para sustentar a vida dos trabalhadores e suas famílias. Imaginem só, milhares de almas se espremendo em ruas apertadas, o barulho ensurdecedor das máquinas, o suor e o corre-corre diário. A vida era dura, mas havia um senso de comunidade e propósito que unia todos. As máquinas nunca paravam, e o ritmo frenético era a norma. Mas, em 1974, o carvão perdeu seu valor, as minas fecharam e a ilha mergulhou no silêncio. O que antes era um lugar vibrante e cheio de vida, rapidamente se transformou em uma cidade fantasma. As pessoas foram embora, deixando para trás suas casas, suas memórias, e um vazio que ainda ecoa pelas ruas desertas. Hoje, só restaram as lembranças do passado. As ruínas de Hashima são um testemunho silencioso de uma era que já foi. Um museu a céu aberto que conta a história de um tempo de glória e decadência. Prédios caindo aos pedaços, corroídos pelo tempo e pela maresia, são como fantasmas de um passado grandioso. Cada edifício, cada parede rachada, conta uma história de luta, de trabalho árduo e de um sonho que se desfez. As janelas vazias parecem olhos que nos acompanham enquanto caminhamos pelas ruas desertas. É como se a ilha estivesse observando, esperando por algo ou alguém que nunca mais vai voltar. Dizem que os mineiros nunca abandonaram a ilha de verdade. Suas histórias e lendas ainda vivem nos corredores escuros e nas sombras das construções. Visitantes juram ter ouvido vozes, o barulho de ferramentas, e alguns até viram vultos fantasmagóricos espreitando pelas janelas. Essas experiências misteriosas só aumentam o fascínio e o medo que cercam Hashima. Será que é lenda urbana ou tem coragem de visitar Hashima? A ilha continua a atrair curiosos e aventureiros, todos em busca de um vislumbre do passado e talvez de um encontro com o inexplicável. Agora, atravessamos o globo e vamos para a Alemanha, onde um gigante adormecido nos espera, envolto em mistério e sofrimento. Este lugar é um testemunho silencioso de uma era passada, onde a dor e a esperança coexistiam. Nossa próxima parada é o sanatório de Billitz Heilstätten, um local que carrega histórias sombrias e fascinantes. Um complexo hospitalar gigantesco, com mais de 60 prédios interligados por corredores que parecem um labirinto. Cada corredor, cada sala, parece sussurrar segredos do passado. Construído no final do século XIX, Billitz Heilstätten já foi um dos sanatórios mais modernos da Europa. Era um símbolo de esperança para muitos que buscavam cura. Mas, durante as guerras mundiais, o lugar se transformou em um cenário de filme de terror. As paredes que antes abrigavam a cura, agora testemunhavam o horror. Soldados feridos, mutilados pela guerra, lotavam os leitos. O sofrimento humano estava em cada canto, em cada olhar perdido. E, acreditem, até Adolf Hitler passou por lá depois de ser ferido na Batalha do Somme. Sua presença adiciona uma camada ainda mais sinistra à história do sanatório. Com o fim da guerra, o sanatório continuou sob controle soviético até que, em 1994,
O último paciente deixou Billits Heilstätten. Décadas de histórias e memórias ficaram para trás. Hoje, o que restam são paredes descascadas, camas enferrujadas e uma atmosfera pesada, de dar medo. O silêncio é quase palpável, como se o próprio edifício estivesse em luto. Dizem que os pacientes nunca abandonaram Billits Heilstätten de verdade. Suas presenças ainda são sentidas, como sombras que se recusam a desaparecer. Investigadores paranormais juram ter ouvido murmúrios em alemão, além de sombras que se movem sem explicação. O sanatório parece estar vivo, com uma energia que desafia a lógica. Seriam as almas atormentadas dos soldados, ainda presas aos horrores da guerra? Ou talvez sejam os ecos de um passado que se recusa a ser esquecido. O sanatório de Billits Heilstätten continua a ser um enigma, um lugar onde as paredes realmente sussurram dor. Da atmosfera pesada de um hospital fantasma, vamos para Pripyat, na Ucrânia. Uma cidade que, antes do desastre, era vibrante e cheia de vida. Uma cidade que já foi símbolo do progresso soviético, mas que, em 26 de abril de 1986, viu seu destino mudar para sempre com o acidente nuclear de Chernobyl. O reator número 4 explodiu, liberando uma nuvem de radiação que se espalhou por toda a Europa. Pripyat se tornou uma cidade fantasma em questão de horas. As ruas, antes movimentadas, ficaram desertas e a natureza começou a reivindicar o que era seu. Quase 50 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas, deixando tudo para trás. Objetos pessoais, memórias e até mesmo seus sonhos foram deixados para trás. O que ficou? Um silêncio assustador. Apartamentos com mesas postas, brinquedos espalhados, livros abertos. É como se o tempo tivesse parado em Pripyat, congelando um momento de vida cotidiana para sempre. É como se o tempo tivesse parado em Pripyat. Relógios parados, prédios em ruínas e ruas silenciosas contam a história de um dia que nunca terminou. A roda gigante, que era símbolo de alegria, agora é um gigante enferrujado que assombra a paisagem. O parque de diversões, que nunca foi inaugurado, permanece como um lembrete triste do que poderia ter sido. Dizem que, em certas noites, é possível ouvir o eco de vozes de crianças. Risos e gritos que parecem vir de um passado distante, mas que ainda ressoam nas ruas vazias. Será a imaginação ou algo sobrenatural? A cidade está cheia de histórias de aparições e sombras que se movem nas janelas dos prédios abandonados. Tem gente que jura ter visto luzes se acendendo nos apartamentos vazios. Um mistério que continua a intrigar e assustar os poucos que se aventuram por aqui. A radiação transformou Pripyat em uma cápsula do tempo macabra, onde o perigo é invisível, mas sempre presente. Os sinais de radiação são um lembrete constante da tragédia, um lembrete constante dos perigos da energia nuclear e das consequências devastadoras que podem resultar de um erro. Um lugar onde o passado se recusa a morrer. Pripyat permanece como um monumento silencioso, uma cidade congelada no tempo, onde cada ruína conta uma história de um dia que mudou o mundo para sempre. Deixamos para trás os horrores reais de Pripyat e vamos para o mundo das lendas e dos mistérios. Estamos entrando na floresta de Hoia Baciu, na Romênia. Preparem-se, porque em Hoia Baciu, as árvores retorcidas e os caminhos que parecem não levar a lugar nenhum nos convidam a entrar em um labirinto de sombras e mistérios. Lendas locais falam de espíritos antigos que moram na floresta. E para deixar tudo ainda mais assustador, a partir da década de 1960, a floresta ganhou fama internacional. Um biólogo tirou fotos de OVNIs sobrevoando a floresta, atraindo pesquisadores paranormais, ufólogos e curiosos do mundo todo. Histórias de pessoas que se perdem na floresta por horas, mesmo percorrendo curtas distâncias, são comuns. Equipamentos eletrônicos param de funcionar do nada.
e tem gente que jura ter visto vultos e sombras estranhas. No coração da floresta, há uma clareira circular onde nenhuma árvore cresce, alimentando ainda mais as lendas e mistérios de Hoia Baciu. Das florestas assombradas da Transilvânia, mergulhamos nas águas cristalinas do mar Mediterrâneo para explorar Pavlopetri, a cidade submersa mais antiga do mundo. Uma cidade que prosperou há mais de 5.000 anos e que hoje está encoberta pelas águas da costa sul da Grécia. Esquecida pelo tempo e protegida pelo mar, Pavlopetri permaneceu escondida por milênios, um verdadeiro tesouro arqueológico. Ruas pavimentadas, casas com quintais tumbas ricamente decoradas. Mas o que intriga os pesquisadores é o motivo pelo qual Pavlopetri submergiu. Alguns acreditam que um terremoto devastador seguido por um tsunami engoliu a cidade. Mergulhadores relatam sentir calafrios e a sensação de estar sendo observados. A verdade sobre Pavlopetri continua em um mar de mistérios. E aí, o que acharam desses lugares? Deu até um frio na espinha, né? Conhecem outros lugares assustadores que poderiam estar nessa lista? Deixem nos comentários. E não esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com os amigos. Quem sabe no próximo vídeo a gente explore lugares ainda mais assustadores. Até a próxima!